Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Eduardo Garcia Campos, sócio do escritório Garcia Campos Consultoria e Assessoria Jurídica Empresarial. Muito bem-vindo, Eduardo, ao nosso programa. Olá, Cláudia, tudo bem por aí? Eu que agradeço aí a participação aí no programa e esse bate-papo que vai ser bem bacana. Que ótimo. Então vamos começar. Eu vou te perguntar primeiro, Eduardo, como advogado que atende uma gama muito extensa aí do setor empresarial, como o senhor está vendo a realidade jurídica nesse momento? A gente está vivendo um momento muito conturbado juridicamente no país, né? Então, a gente viu aí a questão dessa pandemia, do coronavírus, o que causou e o que continua causando ainda com os reflexos do que vem sendo e foi também tudo isso, né? A realidade hoje é que o nosso setor ele vive uma insegurança jurídica muito grande. O que é hoje de manhã pode ser que não seja mais à tarde. O que é um dia pode ser que não seja no outro dia. E aí os empresários, né, que têm a função de empreender, fomentar a economia, não bastando tudo isso que aconteceu e as consequências advindas de tudo isso, ainda tem a insegurança dos rumos que vão tomar com os seus negócios. Sim. Gostaria de saber quais são os setores que o seu escritório atende. Aqui a gente está preparado, né? E a gente atende toda a área de uma empresa, todas as áreas, desde a parte tributária ao calcanhar de Aquiles de muitas empresas, que é a área trabalhista, passa pela parte contratual, negocial, é, implantação aí da questão da lei de proteção de dados, que está prestes a entrar em vigor. A gente, toda a área trabalhista, toda a área empresarial, trabalhista, consumidor, tudo que uma empresa precisa, nosso escritório está preparado para atender. E desses setores todos aí, qual o senhor está encontrando uma maior dificuldade nesse momento? A área de supermercados e a área de instituições de ensino. Supermercados, varejista em geral, eles são considerados atividade essencial. Então, é uma área que vem sofrendo também muito com a questão da fiscalização de PROCON, denúncia de consumidores que reclamam que o preço estava mais baixo, aí depois com isso o preço aumentou, aí vem uma série de denúncias que esses empresários, nós estamos tendo que responder, muitas das vezes denúncias sem fundamento, denúncias que não são claras, que nos impossibilitam até a forma de atender. Então, esses setores vêm sofrendo muito, e principalmente nas empresas maiores, que é a questão da segurança do trabalho. Algumas empresas têm um SESMIT próprio dela, mas vem a questão da segurança do trabalho, que é a parte de medicina e segurança do trabalho, vem sofrendo também uma dificuldade muito grande para poder fazer as adaptações. E a gente observa também que o SESMIT das empresas, né, que vem a ser o SESMIT, explicando aí para os telespectadores, aí, os ouvintes, que vem a ser o SESMIT. O SESMIT é o setor especializado de segurança e medicina do trabalho. Então, está tendo um momento novo com tudo isso, todas as consequências e reflexos do que vem acontecendo hoje. E a fiscalização também muito em cima. Então, tudo é muito novo, tudo é muito novo. Até para os próprios fiscais mesmo, a forma de interpretar uma norma, para o empresário absorver aquilo e trabalhar de imediato em relação àquilo. Por exemplo, tivemos aí a decisão recente dizendo que essa doença, né, que o povo foi acometido e que ainda tem muito reflexo ainda dela, ela pode ser considerada como uma doença ocupacional. E aí, como é que comprova isso? Isso eleva alguns encargos de uma empresa. Então, é um momento um pouco complicado que esses setores estão vivendo. E as instituições de ensino. E aí, aplica os 30%? Não aplica? Como aplica?
E aí a gente faz aquela pergunta, de onde surgem os 30%? Sabe? Será que... Aí vai a pergunta, né? Já sabendo, eu já sei da resposta, mas a gente vai deixando para as pessoas pensarem, será que vale transporte, água e luz corresponde a 30% dos encargos de uma folha financeira de uma empresa? Então, há que se pensar. Então, vem sofrendo muito. Essas instituições vêm sofrendo muito. Tanto a área de varejo, supermercados, principalmente, que a gente atende aqui várias grandes marcas de supermercado, e também grandes instituições de ensino. Vem sofrendo bastante aí. Diante de tanta novidade assim, quais seriam os maiores desafios encontrados aí nesse cenário? Bem, o desafio para a gente que é da área jurídica é se antecipar, tentar prever aquilo que pode acontecer, né? Então, é o que eu sempre explico aqui para a nossa banca. A gente não vive só do direito. O direito, a lei escrita, muitas vezes ela é muito fria. Ela é muito fria. Então precisa de ter uma visão mais global, uma visão mais sociológica, analisar também sobre as perspectivas da própria visão antropológica também. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer? Então, a gente tem vivenciado esse momento de se antecipar aos problemas para poder gerar essa segurança para os nossos parceiros, para as pessoas que estão aí junto com a gente. Sim, claro. Qual seria o conselho, então, que você daria para as instituições de ensino e para o comércio varejista? Para o comércio varejista, o conselho que eu passo, assim, a gente não tem uma regra fixa, né? Não tem uma regra fixa para isso. Na dúvida, eu falo para eles, liga para cá. É pontual, é caso a caso. Então, o conselho que eu dou para o comércio varejista, ligar para o seu departamento jurídico, ligar aí para os seus advogados e conversarem com eles. Então, isso daí praticamente a gente está trabalhando aí num regime incessante e vai continuar assim por um bom tempo. Então, as demandas são grandes. Então, na dúvida, contactar o departamento jurídico da empresa para que ele possa, caso a caso, de acordo com a região, de acordo com a prefeitura, porque a gente viu que o Supremo Tribunal Federal ele disse o quê? Cabe essa questão que a gente está vivenciando, e vivenciou, e vai continuar os reflexos ainda, estabelecer dentro do seu raio da sua área geográfica como vai proceder. Então, um fortalecimento muito grande, aí já havia, né, mas um fortalecimento muito maior dos próprios estados e municípios. Entendeu? Então, é caso a caso. Instituição de ensino, que eu oriento para eles, que conversem com os pais, que se abram para uma conversa, porque eu entendo que quando há o diálogo entre o tomador do serviço, o consumidor do serviço e aquele que presta o serviço, eu acho que eu tenho certeza que as resoluções, os objetivos que se chegam, eles são bem melhores do que aquilo que o Estado pode impor como lei. Então, eu sou meio avesso ao Estado muito intervencionista. Então, eu entendo que o Estado tem que deixar que o empresário trabalhe e só atuar no excesso, mas no excesso que eu sempre digo isso, excesso que seja comprovado, e não político ou ideológico. A sua área de atuação, de trabalho é bem diversa, né? Como se consegue dominar um leque tão abrangente no campo do direito? Isso aí para os meus colegas advogados que eu posso também dizer para eles e para outras pessoas também, né, para o público em geral. Assim, o direito é um só. O advogado tem que ter a capacidade de analisar o que é justo e o que é injusto. Não é a vontade dele. A minha vontade, eu tenho muitas vontades, mas o direito ele está ali para poder pegar todas essas vontades e tentar dar uma paz para a sociedade vivenciar. Então, se divide o direito, direito penal, direito civil, direito tributário, direito do consumidor, direito do trabalho, isso
na minha visão, é por questões pedagógicas. Mas é análise daquilo que é justo do que é injusto. Agora tem que estudar, não tem jeito. Quando você faz uma faculdade de direito, você adentrou uma casa. E aí, quando você vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, você está explorando os cômodos daquela casa. Agora eu vou fazer uma pós-graduação na área X. É como se você explorasse os cômodos. A sala, a copa, o quarto, a área de lazer. E quando a gente vai para um doutorado em ciência jurídica, a gente começa a olhar aquela casa sem telhado. Então, você olha para cima, você olha no todo. Então, é essa capacidade. Agora, isso demanda muito estudo, não tem jeito, não tem mágica, não pode ser achismo. Tem que ser estudo. Então, você tem que levar segurança através daquilo que você estudou, daquilo que você vive e daquilo como a sociedade caminha para onde aquilo ali pode chegar. Então, a forma é essa, é muito estudo. Falando em estudos, doutor Eduardo, qual foi a especialização mais difícil que o senhor fez? Eu sei que o senhor também fez doutorado em ciências jurídicas, né? É isso daí. Sem dúvida, o mais complicado, o mais difícil foi o doutorado em ciências jurídicas, sim. Chegar a um doutorado e você conseguir ir até o final, e no meu particularmente eu tive que apresentar 8 monografias antes de começar a produção da tese, foi muito difícil, mas bastante gratificante, porque a gente consegue enxergar o direito de uma melhor forma, né? Como eu disse, o direito você caminha por uma casa na parte de cima sem telhados, né? Você não tem telhados. Você tem que caminhar ali por quase todos os cômodos daquela casa. Então foi muito complicado, foi a parte mais difícil, mas foi a mais gratificante porque um doutorado em ciência jurídica me permitiu enxergar o direito de uma forma bem ampla, entender e saber para como vai se conduzir para frente. Então, a gente não pode subestimar a excelência da sabedoria, a excelência do ensino, do estudo. Então, mas foi o mais difícil, de todos eles foi o mais difícil, mas o mais gratificante para mim. Vocês trabalham com consultoria, assessoria jurídica empresarial, né? Quando chegam a uma empresa, o que se observa primeiro? Nossa, essa é uma pergunta é, fácil de responder, mas vamos ver se o pessoal vai entender bem. O que a gente observa é o seguinte: a gente chega a uma empresa, a gente vai fazer consultoria é uma coisa, assessoria é outra coisa, e a parte contenciosa é outra coisa. Algumas empresas contratam um advogado para defender problemas. Elas estão com problemas e ali é igual a gente, né? O brasileiro principalmente. A gente só vai para o médico quando a gente está doente, né? Então a gente não tem muita aquela cultura da prevenção. Mas nós trabalhamos com prevenção, prevenção. E a gente chega a uma empresa, a gente analisa ela como um todo e eu analiso por 3 aspectos, né? 3 aspectos. Dentro do mundo corporativo, eu observo que tem as pessoas que fazem as coisas acontecerem, as pessoas que observam as coisas acontecerem e aquele grupo que pergunta o que aconteceu. É isso que eu observo dentro de uma empresa. Então, com toda a estrutura que a gente tem, a capacidade de análise, de diagnóstico que nós temos, nós observamos isso. De onde vêm os problemas? De onde qual é o local que nós podemos prevenir problema? Porque o empresário não quer problema. Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, você tem que me contratar, ou você tem que contratar a nossa consultoria, ou até um conselho que eu dou que contrate outras consultorias, mas que elas consigam fazer que esses advogados não trabalhem na parte contenciosa. Porque a parte contenciosa é o quê? É aquela parte da defesa, da contestação, do fórum. Isso, muitas das vezes, é enxugar gelo. Então, se a gente tem um problema recorrente dentro de um setor, voltando à questão da casa, então eu uso muito a questão da casa, porque quando a gente fala de moral e de ética, a gente vai falar que ética é a casa e moral é a forma como cada um arruma aquela casa. Então, você começa a
secar um vazamento, ali uma goteira. Então, trabalhar no fora o tempo inteiro é você estar passando um pano naquele chão, naquela goteira. Mas não é melhor subir e acertar lá de onde está vindo esse vazamento? Então, é isso que a gente observa. Qual é a estrutura dessa empresa, quais são as dificuldades que essa empresa pode estar passando, ou que ela possa futuramente vir a passar. Como eu te disse aí, hoje eu estava conversando com uma diretora de uma grande instituição de ensino, explicando para ela o que pode acontecer para frente, o que vai acontecer para frente, quais são as oportunidades que vão acontecer. As escolas vão deixar, por exemplo, tem a questão da aula online. E aí vem a flexibilização, todo mundo para a escola. E aí a gente enfrenta aqueles problemas dos alunos. Poxa, eu não vou assistir a aula, sabe? Mas por que você não vai assistir a aula? Porque eu moro com meus avós, eles estão no grupo de risco, e eu não quero levar isso para dentro da minha casa. E aí a escola vai dizer assim, não, pode vir porque eu garanto, não vai ter problema. É uma garantia muito difícil de você fazer isso. Mas e aí vão ter aquelas escolas que recebem os alunos, vão receber os alunos que estão ali chegando, mas ao mesmo tempo vai colocar aquelas aulas online e vai deixar aquilo lá. Aí vem o professor, poxa, a escola, pô, mas eu vou ter que ter toda essa estrutura. Não, querido, você não tem que ter essa estrutura. Você tem que saber o que você quer oferecer. Porque se tiver uma escola que venha fazer isso, então a gente vai observar. Então também é um estudo de mercado, é um estudo também econômico, de concorrência, que vem em cima disso daí. Então a gente vai observar também quais são as oportunidades que uma empresa pode ter para quê? Trabalhar de forma mais segura, mais tranquila, para que ela fique focada em desenvolver o seu negócio. Mas voltando lá, empresa formada por pessoas, por pessoas. Pessoas felizes, empresa feliz, certo? Pessoas tristes, não tem jeito. Se chegar uma empresa todo mundo é triste, como é que faz? Então, as pessoas têm que ser felizes, não tem jeito. E aí, dentro das empresas, a gente vai observando quem é que faz acontecer, quem é que só observa acontecer e quem são aqueles que perguntam o que aconteceu. Então, a gente observa isso daí para poder levar para os acionistas, para o conselho de administração, para os donos, aí, conforme a estrutura de cada empresa. Tudo é muito novo ainda, né? Depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar ainda, né? Agora, doutor, o senhor é autor de livro e especialista em comunicação corporativa, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Olha, eu trabalhei para uma grande instituição de ensino no Rio de Janeiro, fui para a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro e fiquei lá por aí cerca de 10 anos, por aí. E eu construí uma ementa para levar com que os alunos superassem o medo de falar em público, e aqueles que não tinham medo de falar em público que viessem a aperfeiçoar a sua capacidade de comunicação. Mas tudo isso é uma pesquisa muito grande, um livro que foi lançado, e eu ministrei essas aulas durante muito tempo, e dou palestra hoje, muitas palestras nesse assunto, mas tudo isso antes serviu para mim. Por quê? Porque o advogado trabalha o tempo inteiro se comunicando. Então, a sustentação oral é uma defesa, é uma audiência. Então, como é que as pessoas se comportam? Porque a informação que eu passo para você aqui, várias pessoas vão ter outra forma de interpretar essa informação. É o que nós chamamos de sistema representacional. Cada um tem o seu sistema representacional. Tem aquelas pessoas que falam assim: você está vendo o que eu estou te falando? Aí a pessoa fala, poxa, eu não estou vendo, estou ouvindo, mas isso é sistema representacional. Ah, você pegou o que eu te disse? Como eu peguei? Eu ouvi. Então, cada pessoa tem uma forma de interpretar uma informação. E a gente, nas empresas, né, fala de rapport, de a gente entrar ao mundo de uma pessoa para trazer aquela pessoa para o nosso mundo, para que a gente possa ter uma convivência mais tranquila, as duas dentro do seu mundo, um entendendo o mundo do outro, o diálogo. Então, a comunicação também é isso, é a forma de se comunicar. Então, esse material, primeiro, eu escrevi primeiramente para mim. A pesquisa foi para que a gente aperfeiçoasse a nossa forma de se comunicar, a minha forma dentro do mundo jurídico de me comunicar.
Então, e aí acabou acontecendo esse livro aí que, graças a Deus, tem sido um sucesso, muito bom. Doutor Eduardo, muitos dos nossos telespectadores são advogados. Para os que desejam militar aí no ramo empresarial, que conselho o senhor daria? A gente já conversou, né, isso aqui, Cláudia. O meu conselho é que o advogado que quer vir para a área empresarial, por exemplo, eu já trabalhei em escritórios, comecei a minha vida como advogado trabalhando com direito bancário e cheguei a grandes instituições. Passei por quase todas as cadeiras, aliás, acho que passei por todas as cadeiras de uma grande instituição de DNA multinacional e chegando, inclusive, a CEO de uma grande corporação. Então, e num momento muito complicado, muito difícil, né? O nosso trabalho é de reestruturar empresas, então foi isso que a gente fez lá na prática. E lá eu era o CEO e o diretor jurídico ainda. Exerci os dois cargos concomitantemente. Mas o conselho que eu passo para os advogados que querem para a área empresarial, porque eu entrevistei muita gente para trabalhar, muitos advogados. Eu falo, e aí, o que você faz? Não, eu sou especialista em direito do consumidor. Falei, certo, mas você quer uma vaga numa empresa, quer trabalhar no direito empresarial, na área empresarial? Porque a área empresarial não é só aquela questão dos contratos societários, não é isso. Quem quer trabalhar com empresa, e o conselho que eu dou, empresa tem consumidor, empresa tem trabalhador, então tem um direito consumidor, tem direito de trabalho, empresa tem tributo, tem direito ali tributário, empresa tem acionista, tem sócios, tem diretores que chegam até você e falam assim, estou com um problema na minha casa, e aí já entra um pouco do direito de família, sabe? Então, estamos com problemas entre sócios, aí vem o direito societário, problema contratual, vem o direito civil. Então, a área empresarial, só grandes empresas muito grandes, não é muitas vezes a realidade do Brasil, que cada advogado dentro de uma área, que pode contratar vários advogados. Mas se confunde muito a questão do direito empresarial, porque hoje é tudo muito custo-benefício. Se você pode ter uma consultoria, uma assessoria, que ela consiga abranger quase todas as áreas de uma corporação, é isso que o advogado deve ter. Ele deve ter uma visão global. O que o pessoal chama hoje aí, não sei se já estão chamando de direito 4.0, enfim, uma visão global. Então, um estudo 360 graus, que as pessoas vêm dizendo, né? Mas é uma visão global. Se não tiver uma visão global, vai ter dificuldade com a empresa. Vai ter dificuldade, sim. Sim. A gente tem acompanhado aí muitas novidades, muitas mudanças na área do direito. O que vocês têm preparado de novo para o mundo jurídico? Especificamente para a área jurídica, antes de tudo que ocorreu e todos os reflexos que nós estamos vivenciando aí por conta dessa pandemia do coronavírus, a gente continua ainda focando na chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso vai ser um divisor de águas para o nosso país. Eu vejo isso. Estamos preparando isso. Essa parte muito específica, hoje a gente está trabalhando muito ela para a questão da implantação, que vai acontecer aí já para o ano que vem. Mas o que a gente vem aí o tempo inteiro preparando, e a gente tem que continuar preparando, é a capacitação de toda a nossa banca, de todas as pessoas que trabalham com a gente. Para quê? Para oferecer uma assessoria, uma consultoria de uma forma bem solidificada, de uma forma bem firme. Então, aqui no Garcia Campos, é isso que a gente prepara o tempo inteiro, procurar levar segurança para a decisão de nossos parceiros. Muito bem, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, pelos esclarecimentos todos para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Cláudia, eu que agradeço aí, todos vocês aí do Empresário de Sucesso, e sempre que precisar, estamos aqui com as portas abertas para esse trabalho aí de ajudar, né? O trabalho desse ajuda pessoas e ajuda
muita gente, esclarecer muita gente. Eu agradeço também. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu conversei com Eduardo Garcia Campos, sócio do escritório Garcia Campos, consultoria e assessoria jurídica empresarial. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.